Fantástico! A tela já está composta aqui pelos participantes deste painel. Deixa eu escutar uma boa noite de cada um deles para ver se eles me escutam e se também o áudio deles está ok. Boa noite, Júlia. Boa noite, tudo bem? Fantástico. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Demais. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Fantástico. Bem, agradeço mais uma vez em nome da Startse pela participação de vocês aqui no Silicon Valley Web Conference. Júlia, passo a palavra para você. Eu vou sair aqui da tela, mas qualquer coisa que você precisar é só me chamar que eu apareço, tá bom? Júlia, contigo. Tá ótimo, obrigada. Bom, boa noite a todos. Bem-vindo à primeira live da trilha de conhecimento do Itaú BBA com foco em investimento e venture capital. A gente está muito feliz em realizar esse evento junto com a Startse. A gente trouxe várias pessoas e vários temas super bacanas que a gente vai apresentar ao longo do mês de outubro. Bom, como já foi dito, eu sou a Júlia De Luca, sou especialista de tecnologia no BBA. E além de pessoas de fora do próprio Silicon Valley, a gente tem aqui dois dos mais influentes personagens e figuras aqui do ecossistema de tecnologia do Brasil, o Júlio Vasconcelos, como já foi apresentado, e o Guilherme Teles. A gente vai falar sobre a transformação digital no ano de 2020, um relatório que eles fizeram. Mas antes da gente chegar lá, dando um passo atrás, não tem a menor dúvida que a transformação digital veio para ficar. E a gente, no Itaú, a gente quer ser protagonista nessa história e a gente vem sendo, investindo bastante no mundo de tecnologia, sendo parceiro tanto das empresas quanto dos fundos de venture capital. A gente começou esse movimento lá em 2015 com o Cubo. A gente pode dizer que o Cubo é a maior comunidade que liga tanto corporates com empresas de startup e inovação no Brasil. E hoje em dia a gente tem um time multidisciplinar para ajudar tanto as empresas de tecnologia quanto os fundos, e a gente atua, o nosso objetivo é atuar em todas as fases dessa empresa. Então, desde uma concessão de crédito até um IPO, o Itaú está ali do lado e está ajudando essas empresas em todos os momentos. Além disso, a gente tem um time de research super dedicado, que além das empresas que já são abertas em bolsa, como Localweb, Meli, Stone, a gente também tem feito a cobertura de empresas fechadas, justamente para a gente apresentar essas empresas para o público o quanto antes. Bom, agora chega de falar sobre Itaú. A gente está aqui com o Júlio e com o Guilherme. O Júlio é sócio do fundo de venture capital chamado Atlântico. A gente vai aproveitar para apresentar aqui também o Guilherme, que acabou de se tornar sócio do Atlântico. Eles estão trabalhando juntos nesse fundo de Series A Series C. Ou seja, eles investem em empresas na América Latina que estão prontas para escalonar e dar aquele salto. É importante mencionar que a gente não pode falar muito sobre o fundo, porque eles estão agora numa fase de captação, mas a gente já pode afirmar que mesmo o fundo sendo novo, já virou sonho de vários empreendedores ter eles como sócios. Imagina ter sócio o Guilherme e o Júlio para te ajudar lá no seu dia a dia. Bom, já falaram um pouco sobre o Júlio. O Júlio foi o primeiro funcionário do Facebook do Brasil. Também foi fundador do Peixe Urbano e da Canary, que é um fundo early stage de venture capital. Morou 8 anos no Vale, investe em tecnologia, ou seja, macaco velho dessa história toda. E também tem aqui o Gui Teles. O Gui é mais conhecido por ter trazido a operação na Uber do Brasil para o Brasil. E justamente ele era CEO da empresa quando a Uber aqui no Brasil era a maior operação do mundo. Foi nomeado pela Forbes como um dos melhores CEOs abaixo de 40 anos. E uma curiosidade, ele trabalhou junto com o Júlio lá atrás na Peixe Urbano, então por isso que eles são super amigos e agora estão juntos no Fundo Atlântico. O Fundo Atlântico e eles fizeram esse relatório que a gente vai escutar um pouco sobre hoje. Esse relatório já foi um buzz antes mesmo dele ser lançado. Bom, acho que se for parar de falar, eu vou passar a palavra para vocês, mas antes da gente entrar no conteúdo, queria que vocês contassem para a gente
como que vocês fizeram esse relatório, quem é o público, qual é a ideia, e aí a gente dá sequência, pode ser? Pode sim. Super obrigado, Júlia. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer aqui poder compartilhar o resultado desse trabalho com vocês em primeira mão. A gente está divulgando hoje aí o relatório, então nada melhor do que uma conferência dessa para o público conhecer um pouco mais a fundo. Agora, a grande pergunta aqui é por que a gente fez esse relatório? E a verdade é que a gente tinha dois objetivos quando a gente pensou em fazer esse material. Primeiro, era poder coletar esses fatos, esses dados, e entender como essa transformação digital na América Latina aconteceu. Então, é quase que uma visão do passado. Mas olhar o passado é interessante, é bom entender, mas mais legal ainda é antecipar o futuro. Então, uma vez que a gente entendeu esse passado, o próximo passo era a gente olhar o que vai acontecer dado esse passado, onde estão essas oportunidades. Isso foi um trabalho muito longo, a gente ficou aí 4, 5 meses trabalhando intensamente, com um time bem completo. O Júlio depois vai passar o nome de todo mundo aí, porque o crédito é devido. E o material inteiro, na verdade, ele tem mais de 200 slides. Então, hoje, a gente vai passar por um trailer, são 25 slides, mas eu já convido vocês a entrar no site atlantic.ec e baixar o material completo. E, claro, por trás desses 200 slides, para quem já trabalhou com isso, tem outros muitos slides que não chegaram a fazer parte do material principal e tantas outras apresentações, tantos outros planilhas de Excel, análises, coletas aí, para a gente chegar nesse material, nessa conclusão. Agora, muita da informação que a gente vai usar aqui, muitos dos dados, é informação pública, claro, processado de uma forma diferente, mas tem muita coisa inédita também. Então, a gente fez entrevista com aluno, a gente fez entrevista com o CEO, a gente conseguiu dados inéditos, exclusivos, internos de algumas pesquisas, então acho que vai ser bem legal ver essa coisa toda combinada e contando um pouco da história. Dado o público do evento de hoje, como aqui é muito mais Brasil, e como a gente já entende um pouco do básico do que é o Brasil e do contexto da América Latina, a gente vai pular um pouco dessa primeira parte, tem um grande capítulo aí de contexto, até contexto socioeconômico, e a gente vai direto nas partes mais insightfuls aí, que a gente acredita que são mais novidades para esse público. Então, de novo, aí eu convido vocês, para quem não baixou, a baixar o relatório, e espero que vocês gostem da apresentação hoje. Legal. Inclusive, o relatório já tem sido chamado de Internet Trends do Brasil, né? Para quem conhece a apresentação anual da Mary Meeker. Então, vamos saber desse relatório. Vou passar a palavra para o Júlio. Boa noite, pessoal. Queria só começar aqui agradecendo a equipe toda da Start aqui por convidar a gente. É sempre um prazer estar com vocês. E acho que sempre é legal participar dessas conferências que o público sempre é bem animado, né, do ponto de vista de inovação, startup. Então, espero que a gente consiga apresentar algo aqui. Acho que como o Gui contou, essa apresentação, ela tem 200 páginas, é um negócio bem extenso, muitos gráficos, muitas análises. Então, o que a gente tem aqui hoje é quase que um trailer do filme inteiro. A gente quer só poder dar um gostinho aqui do que a gente fez. E se vocês gostarem, acessem o site. Vocês podem baixar lá qualquer uma das versões, tem umas versões maiores e menores em português e inglês. E eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, acho que minimamente essas 200 páginas aí ajudam vocês com a insônia aí à noite. Então, vamos ver se a gente consegue tirar algum proveito aqui do trabalho. Mas todo mundo deve estar vendo a minha apresentação aqui. Eu vou já pular aqui para o primeiro slide. E como o Guilherme falou, isso aqui foi o fruto do trabalho aqui de 4 a 5 meses dessa equipe que vocês estão vendo aqui, a Bruna, a Ana, o Diego, a Júlia, que realmente foram quem fez isso tudo acontecer. Eu e o Guilherme, a gente tem a parte mais fácil, que a gente aparece aqui, conta umas piadinhas, apresenta uns slides, mas o pessoal aqui que está na apresentação é quem realmente fez o trabalho. Então a gente queria, mais uma vez, acho que agradecer eles por um trabalho realmente nota 10. A gente também teve apoio de muita gente, assim, tanto as empresas que passaram dados para a gente, revisaram o que a gente fez, e acho que principalmente de 3 dos nossos sócios no Atlântico, que são o Hugo Barra, o Mate e o Florian, que também revisaram cada uma das revisões, passaram feedback. Então, muito aqui do que a gente conseguiu coletar, e esse quebra-cabeça que a gente tentou montar aqui para vocês, foi um trabalho em conjunto aqui dessa equipe. Vou até aproveitar aqui que me deram o microfone e vou fazer aqui um mini comercial aqui também para os meus sócios, que o Hugo vai estar apresentando aqui na conferência, acho que daqui a algumas poucas semanas. Para quem não conhece, o Hugo é hoje o vice-presidente de realidade virtual no Facebook, né? Antes disso, ele tocava toda a parte global da Xiaomi lá na China, e antes disso, cuidava da parte de produto do Android no Google.
Então, assim, um dos executivos aí de tecnologia com mais experiência saindo do Brasil. E o Matt e o Florian, que acho que muita gente deve conhecer também, são os fundadores da Loft. Antes disso, tinham fundado a Print, mas o Matt vai estar aí falando um pouco aí do futuro do mercado imobiliário, acho que vai ser bem interessante. Então, acredito que vale a pena aí entrar nas próximas sessões. E para entrar mesmo aqui no conteúdo, isso aqui acho que já é notícia velha. Isso aqui que o Marc Andreessen, que foi quem inventou o browser, isso no meio dos anos 90, hoje foi um grande empreendedor, hoje é um grande investidor. Ele escreveu uma coluna no Wall Street Journal em 2011, com esse título, né, que software está engolindo o mundo. E realmente foi o que aconteceu, né? Assim, quando você pega o momento que os Estados Unidos estava vivendo ali em 2011, a gente gosta muito de acompanhar um indicador que a gente chama de penetração das empresas de tecnologia na economia. Como é que a gente define isso? A gente pega o valor de mercado de todas as empresas de tecnologia de um país, que são listadas, e a gente compara isso com o PIB daquele país, para pegar um percentual aí que a gente considera essa penetração da tecnologia na economia. Naquela época que o Marc Andreessen escreveu isso, os Estados Unidos estavam em volta de 15% de penetração de tecnologia, isso um pouco menos de 10 anos atrás, né? Hoje, os Estados Unidos chega a 39%. Então, realmente, o crescimento ele tem sido exponencial, literalmente exponencial, e a gente começa a ver que essa mesma história que os Estados Unidos passou é algo que a gente está começando a ver agora no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. Vocês conseguem ver aqui muito claramente, desde 2003, essa curva aqui da penetração de empresas de tecnologia no Brasil. Esse valor aqui de 2,5%, na verdade, é a média desse ano. Se vocês pegam o valor agora desse trimestre, já chegou a 3%, então aquela curva, ela continua crescendo, e vocês conseguem ver aqui como realmente, ao longo aí de 20 anos, né, 2 décadas, o Brasil tem visto esse crescimento das empresas de tecnologia. A gente acredita que também não só foi ao longo desses últimos 20 anos, mas vocês conseguem ver também que claramente nos últimos 3 anos, isso até antes da pandemia, a gente já estava vendo ali uma grande aceleração. E agora com a pandemia, acho que ninguém sabe exatamente, a gente vou até colocar alguns números por trás disso, mas com certeza a gente deu um salto aí de alguns anos para frente. Então a gente está aí muito otimista e até assim, animado para o potencial aí dessa transformação digital que a gente está tendo aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Mas é importante lembrar de uma coisa, embora o Brasil cresceu tanto assim, a média desses 20 anos foi 65% por ano, essa penetração cresceu, a gente ainda está muito longe de outros países. Os Estados Unidos, que claro que começou essa jornada muito antes da gente, já está ali 39% na nossa frente, né? Isso a gente está falando aí de, assim, já falando mais de quase que 4 vezes aí, quase que 20 vezes aí o valor que a gente tem hoje no Brasil, e até quando você pega a China aí, 10 vezes mais para frente, assim, maior do que a gente vê no Brasil, e até um país em desenvolvimento como a Índia, também a gente está vendo aí que está 5 vezes mais penetrado por empresas de tecnologia do que a gente tem hoje no Brasil. Então, assim, é importante lembrar isso, e eu quero agora, talvez, até parar um pouquinho para falar de 3 temas que eu acho que são essenciais, assim, conclusões essenciais, que a gente quer que vocês lembrem do que a gente aprendeu aqui nessa pesquisa. O primeiro é que, assim, quando a gente olha essa questão da aceleração, a gente consegue ver que realmente o que importa aqui é que a penetração da transformação digital, ela está acelerando. A gente viu naquele slide anterior como o Brasil tem crescido, todos esses países que estão aqui no slide estão crescendo. Então, é uma coisa que não é linear, ela realmente é exponencial. O segundo ponto que acho que é importante lembrar é que ainda falta muito, como a gente está vendo aqui nesse slide. Embora a gente tenha crescido muito, o teto, a gente ainda está muito longe do teto. Quando a gente pensa no Brasil, a oportunidade é muito grande. E quando a gente tenta, na verdade, quantificar essa oportunidade, quando você pensa no valor que pode ser criado, a gente está falando de trilhões de reais de valor que pode ser criado, e talvez até mais importante do que isso, quando a gente pensa no potencial impacto positivo da tecnologia na economia, a gente está falando de centenas de milhões de vidas aí na América Latina que podem ser melhoradas dado esse acesso à tecnologia. E a última coisa, que acho que o Guilherme falou um pouquinho lá no começo, é que a nossa história na América Latina, no Brasil, ela é muito única. Então, assim, a gente tem alguns fatores que realmente vão definir como que essa história vai avançar.
ela não vai ser igual aos Estados Unidos, ela não vai ser igual à China, não vai ser igual à Índia, ela vai ser única, porque a gente parte de um ponto de partida único. Então é importante a gente lembrar desses 3 pontos, que foram coisas que a gente, na apresentação, tentou realmente ressaltar e mostrar como que isso acontece na prática. Eu adoro essa fala aqui do William Gibson, não sei quem conhece, o autor americano de ficção científica, mas eu acho que ela realmente capta um pouco desse, quase que esse peso da inevitabilidade, né, da transformação digital, o impacto que isso vai ter nas nossas vidas, na nossa economia, e mostrando que o que já aconteceu no resto do mundo não é uma coisa que é exclusiva aos Estados Unidos, ou à China, ou à Europa, mas é uma coisa que vai acontecer no mundo inteiro. Não é uma questão que se vai acontecer, mas quando. Então, por isso, eu queria até chamar o Guilherme, que ele já consegue começar a mostrar um pouco do resultado que a gente está vendo aqui na América Latina. Bem na linha do que o Júlio falou, acho que a gente vê como o tech está evoluindo pelo mundo, mas mesmo na América Latina, tech já é uma coisa do presente, o impacto de tech já é uma coisa que a gente consegue ver hoje. Então, o que a gente está vendo aqui são as maiores empresas por market cap, por valor de mercado no mundo, né? A gente está olhando na América Latina, Estados Unidos e China, e a gente vê hoje, para surpresa, até muita gente que é próximo disso ficou surpreso quando viu esse slide, que o Mercado Livre já é a maior empresa em valor de mercado da América Latina, na frente aí tanto de Vale quanto de Petrobras. É claro, esse movimento não é uma novidade, né? A gente viu esse mesmo movimento tanto nos Estados Unidos e em China, e é muito bom porque isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu prometo que eu vou tentar apresentar esse slide sem falar a palavra framework. Então, para tentar entender, até para explicar melhor esse estudo, a gente procurou estruturar essa análise dentro dessa lógica que vocês estão vendo nesse slide. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o contexto socioeconômico. A gente tem que falar disso porque ele impacta tudo. Não tem como a gente entender, não tem como a gente explicar a região sem falar, por exemplo, de desigualdade. Então, hoje a gente vai passar, como eu falei até no começo, um pouco mais rápido por essa parte, tem um conteúdo bem mais extenso na apresentação, mas a gente vai trazer esses pontos, porque a gente sabe que, embora a transformação digital ela esteja acontecendo no mundo inteiro, até um ponto que o Júlio trouxe, o contexto socioeconômico, ele ajuda a gente a entender o como, né, o como essa transformação vai acontecer. E, principalmente na América Latina, esse contexto dita bastante a regra. Depois disso vem o capital humano e o próprio capital financeiro. O que a gente acredita aqui é que se você olha para onde estão fluindo essas duas coisas, ou seja, para onde estão indo os melhores talentos, para onde estão indo os maiores investimentos, você consegue antecipar para onde vai o desenvolvimento, né? Então, pensando até naquela lógica que a gente trouxe, do objetivo desse relatório também ver para onde as coisas estão indo. E, por fim, vem a regulação. A regulação, a gente não pode deixar de falar dela, porque ela tem um papel super importante, e o que ela vai fazer é ou atrapalhar ou facilitar, mas ela sempre vai ter um papel. Agora, o mais importante disso tudo é que quando você tem esses fatores encaixados, quando eles estão quase que remando nessa mesma direção, você cria um ciclo virtuoso. E olhando aí, a gente vai passar por isso ao longo do relatório, os últimos 5 anos, é isso que a gente tem visto, essas coisas trabalhando super juntas, e por isso que a transformação digital está tão forte na América Latina. Mas vamos olhar para essa primeira parte, né, que é o capital humano. Então, a pergunta que a gente queria responder aqui é para onde estão indo os melhores talentos, os novos talentos? E para ajudar a responder essa pergunta, a gente fez uma pesquisa com quase 2.000 estudantes, pessoas que estavam se formando aí nas melhores universidades, e confirmou o que a gente já estava mais ou menos sentindo. Hoje, a maioria dos estudantes quer ir trabalhar com tech. E eu me lembro, quando eu me formei na GV em 2006, e todo mundo queria ir para o mercado financeiro, queria ir para a consultoria, acho que o sonho era McKinsey, era uma Goldman Sachs, ninguém falava em tecnologia, muito menos em empreender, assim, ninguém sabia o sentido do que era empreender de verdade. E hoje acho que esse sonho mudou bastante, né? O sonho agora é muito mais ir para uma loft ou montar a própria empresa. Então, se a gente olha aqui do lado esquerdo, 26% dos alunos, ou seja, somando aí tanto os 14 do startup quanto os 12 do Big Tech, querem trabalhar em tecnologia. Mais do que isso, aqui no lado direito, 39% querem empreender no futuro, talvez logo depois da faculdade. Então, voltando um pouco a essa lógica que a gente criou, né? Se a gente tem os melhores talentos do país, da região, querendo trabalhar com tecnologia, querendo empreender, isso dá um grande motivo para a gente para ficar otimista sobre o futuro. Milionários unicórnio. Por que isso está acontecendo, né? Por que tanta gente quer ir para tecnologia? É claro que a explicação nem sempre é financeira, muitas vezes não é financeira. Acho que a parte financeira tem um papel, mas não é o único papel. Mas a verdade é que, assim, cada vez mais a gente começou a ver pessoas que trabalham em tecnologia já tendo sucesso financeiro.
O gráfico que a gente tem aqui, isso foi uma informação exclusiva e inédita que a gente conseguiu aí com acesso com os 6 maiores unicórnios da América Latina, e a gente vê, por exemplo, na empresa F, que mais de 180 pessoas, 184 pessoas, funcionários dessa empresa, caso tenha um evento de liquidez, eles se tornarão milionários, ou seja, eles terão mais de R$1 milhão. É claro que muita gente tem mais até do que R$1 milhão, então o impacto ainda é maior. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque hoje, cerca de 7% do equity, do valor da empresa, ele é alocado para os funcionários. Agora, imagina que a gente começa a ter esses eventos de liquidez, e a roda começa a girar. Bom, o impacto aí ele aumenta ainda mais, né? Isso acelera a atração de novos talentos, porque daí você começa a ver pessoas, exemplos reais de pessoas que trabalharam em tecnologia, já teve uma saída e eles tiveram um sucesso financeiro. Vou pegar o gancho aqui e eu vou entrar para o próximo dos 3 fatores, né, que o Guilherme mencionou. A gente já falou ali de capital humano, agora eu vou falar do capital financeiro. Eu não quero chover muito no molhado aqui, falando de venture capital. Eu acho que todo mundo aqui que tem interesse nesse assunto já deve saber como que investimento em venture capital, em capital de risco, aqui no Brasil e no resto da América Latina tem crescido, né? Mas acho que você consegue ver muito, assim, nitidamente isso, ver esses gráficos, você consegue ver que, em média, o volume de investimento de venture capital tem quase que dobrado ano após ano, ao longo dos últimos 3 anos. Então, realmente, a gente consegue entender também o que está por trás de muito desse crescimento que a gente tem visto aí nas empresas de tecnologia, nas startups. Mas o que a gente achou que era mais curioso, e foi uma coisa que, de novo, a gente foi buscar a resposta, falando diretamente com a própria pesquisa nossa, a gente queria saber também como é que o capital, talvez mais tradicional, talvez um pouco mais conservador, como que eles pensam em inovação, em tecnologia, investir nessa classe de ativos. Então, a gente fez aí uma série de entrevistas, foram com 31 family offices, né, as famílias mais ricas do Brasil, perguntando quanto do capital líquido deles hoje eles estão alocando em venture capital. A gente vê que hoje é por volta de 3,5%, que a gente pegou aí como uma média dessa pesquisa. Só que o mais interessante para a gente é que até 2025, nos próximos 5 anos aí, a intenção das famílias é de mais do que dobrar a alocação para venture capital. A gente está olhando aí de chegar a quase que 7,5% em 2025. Só para ter um ponto de comparação, lá fora, nos Estados Unidos, que esse mercado já é um pouco mais maduro, e também na Europa, as famílias têm mais ou menos 10% do seu capital alocado em venture capital e ainda crescendo essa alocação. Então, a gente acredita que isso aqui, a gente está vendo esse crescimento, mas tem ainda mais por vir. E se vocês estão já questionando, será que não tem muito dinheiro? Será que vai acontecer? Será que tem um excesso de liquidez? Eu acho que é importante também lembrar daquele segundo ponto, né? Se o primeiro ponto que eu falei, que a gente vai falar na apresentação hoje, é que tudo está acelerando, e a gente viu isso com capital, o segundo ponto é que a gente ainda está muito longe do potencial. A gente realmente ainda está no primeiro capítulo de uma longa história. E a gente, mais uma vez, olhando aqui o volume de venture capital que a gente tem investido hoje no Brasil, e a gente compara isso com o tamanho do mercado, né? A gente corrigiu isso pelo tamanho do PIB. Vocês conseguem ver que a gente está muito abaixo do que mercados mais evoluídos, como Estados Unidos, e, de novo, até de mercados mais emergentes. Então, embora o capital que está disponível hoje para a inovação e para a tecnologia tenha crescido muito, ainda tem muito mais espaço para poder crescer. Mas acho que foi assim, para dar uma pausa aqui, eu acho que é sempre interessante ouvir aonde os alunos das melhores faculdades querem trabalhar, aonde que as famílias mais ricas querem investir, mas acho que a gente tem que voltar atrás lá para esse contexto socioeconômico, que nem o Guilherme falou, e lembrar que o Brasil não é isso para todo mundo, né? Assim, acho que talvez até de forma muito triste, muito para uma minoria que realmente tem esse tipo de oportunidade. A gente hoje vive num país que as estimativas hoje da ONU, quando a gente pensa aí no impacto até da pandemia da Covid-19, que mais ou menos 10% da população vive na extrema pobreza. E uns outros 25% da população estão na pobreza. Então, você está falando aqui mais ou menos 1/3 das pessoas no Brasil estão numa situação financeira muito, muito difícil. Não só isso, mas enquanto a gente tem essas pessoas que estão muito pobres, é também importante falar um pouco da desigualdade, né? Quando a gente olha o coeficiente de Gini, que é uma forma comum e conhecida de você conseguir medir a desigualdade da renda no país, a gente consegue ver aqui muito nitidamente, quanto maior o coeficiente mais desigual
é uma região, é um país. E vocês conseguem ver muito nitidamente aqui que o Brasil está bem para cima ali do espectro das nações mais desiguais. A América Latina como um todo, a gente colocou ali Argentina e México para vocês verem, de forma geral, é uma região muito desigual. E os Estados Unidos, assim, também não é excelente, está um pouco menor do que a gente, mas a gente ainda fica longe de Dinamarca e outros países nórdicos. E aí, por que eu estou falando isso? A gente, talvez como empreendedor, a gente talvez sempre tenta ver o lado, a gente tenta ser otimista, né? Então a gente vê muitas vezes esses grandes problemas, quando a gente está pensando aí de acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao sistema financeiro, acho que essas lacunas grandes, problemas grandes que a gente tem como nação, não só do acesso, mas também da qualidade, muitas vezes, que as pessoas de classe econômica mais baixa têm do ponto de vista de qualidade e preço até desses serviços, a gente vê isso como uma oportunidade para empreendedores, né? Empreendedores que vão e tentam, de fato, resolver grandes problemas da população, seja, de novo, saúde, educação, logística, mobilidade. Ao resolver esse problema, não só você vai estar tornando a vida dessas dezenas de milhões de pessoas muito melhores, mas a gente também acredita que daí vão sair as grandes empresas do futuro. Então, aqui é claro que a gente é super enviesado, mas a gente tem uma crença muito forte no poder da tecnologia, no poder do empreendedorismo, de fato, ajudar a nação a avançar e resolver alguns dos seus grandes problemas. Acho que bem na linha do que o Júlio estava falando, a gente não pode falar dessa região sem falar do potencial de gig economy. A realidade é que, quando a gente fala dos fatores socioeconômicos da região, principalmente desigualdade, desemprego, a gente começa a já ver hoje o impacto que isso criou para algumas startups. Isso gerou uma grande oferta de trabalhadores dessa economia. E o resultado disso é a Uber ser a maior atividade aqui no mundo. É o Rappi tendo um sucesso incrível, é a iFood e tantas outras empresas. Quando eu penso no passado da Uber, na história da Uber, quando a gente começou em 2014 a operar no Brasil, a gente sabia um pouco como o modelo funcionava, né? Então, o modelo da Uber, ele funciona muito mais com escassez de oferta. Então, você tem um momento onde você ajusta o preço, e você ajustando o preço, chegando nesse ponto ótimo, você vai ter a demanda. E a partir do momento que você tem essa explosão de demanda, é uma questão de você trazer mais motoristas. E a verdade é que o que aconteceu no Brasil é que a gente conseguiu chegar num preço ótimo, onde você começou a ter cada vez mais motoristas entrando na plataforma, cada vez mais pessoas utilizando Uber, e com isso se tornou o maior país, aí, a maior operação global da empresa. Mas acho que mais do que pensar na operação global, uma das coisas mais interessantes e que eu acho mais impactantes é pensar que a gente impactou mais de 1 milhão de motoristas parceiros. Então, são pessoas que, ainda mais com essa pandemia, estão utilizando a Uber como uma forma, em grande parte, de complementar a renda. 70% deles complementam a renda. E, claro, do outro lado, a gente tem São Paulo como a maior cidade da Uber no mundo, a gente tem o Rio de Janeiro como a terceira maior cidade. Então, assim, pensando e pegando a deixa aí que o Uber, que o Júlio deu, acho que a gente junta um pouco como pano de fundo essa sociedade, essa realidade socioeconômica do país. E a gente vê isso, esse desafio, como também uma oportunidade, a gente une isso à tecnologia, o resultado que a gente tem é, de um lado, grandes empresas como Uber, como Rappi, como iFood, como 99, e de um outro lado a gente tem pessoas impactadas aí positivamente, a realidade do Brasil melhorando. Então, acho que isso, de novo, é só um primeiro passo, tem muita oportunidade que a gente pode explorar aí pela frente. Eu sei que talvez seja estranho aí para um capitalista citar um comunista, mas acho que essa é realmente a melhor citação que captura o momento que a gente está passando. Então, tem décadas onde nada acontece e tem semanas onde décadas acontecem. A gente vai ver nos próximos slides um pouco uma sequência do impacto de Covid em algumas empresas, em alguns segmentos. Como eu falei no começo, são dados inéditos, são dados internos dessas empresas que a gente teve acesso e que ajudam a gente a construir essa história, a entender como isso impactou a região. Vamos começar aí pelo e-commerce. Então, a participação do e-commerce brasileiro, quando a gente olha aí nos últimos 10 anos, então entre 2009 e 2019, ela cresceu exatamente a mesma coisa que em 10 semanas. Não tem sentido. Em 10 semanas, a gente teve aí o resultado de 10 anos. E, claro, a gente sabe que isso não vai continuar para sempre. Em algum momento, isso vai voltar a um patamar mais estável, mas, com certeza, vai ser um patamar alguns anos na frente do que a gente esperava antes da pandemia. VTEX, a maior plataforma de e-commerce, agora o mais novo unicórnio da região.
O número de lojas, se a gente olhar esse gráfico de e-commerce, ele cresceu quase 30% no segundo trimestre de 2020, durante a pandemia. iFood, a mesma coisa. O número de pedidos no Brasil, onde eles são líderes, aumentou mais de 30% aí de janeiro a junho desse ano. E cedo a gente estava vendo aí os dados de iFood, principalmente para o Brasil, focado em Brasil. Esses são os dados da Rappi para a América Latina, excluindo o Brasil. Mas a história é muito parecida, né? A gente olha aí, em grande parte desses países, a Rappi tem a liderança e as vendas aumentaram 2,3 vezes nesse período. É realmente muito impressionante. E aí também, surpresa para ninguém, mas os serviços de streaming também tiveram um boom muito forte. Esse gráfico mostra o número de downloads no Brasil, que aumentou 50% ao longo desse ano. E aí eu vou fazer uma pausa até para contar uma história. A gente estava montando essa apresentação e assim que a gente terminou esses dados, a gente recebeu uma mensagem, um e-mail de um analista que falou para a gente, tô aliviado aqui. Pô, aliviado? Não era exatamente o adjetivo que eu esperava. Não estou aliviado porque eu percebi que eu não sou o único que passou essa pandemia aí fazendo compras online, pedindo coisa pelo iFood e vendo Netflix. Então, tudo bem, não estamos sozinhos nessa. Mas, claro, que não para por aí. Tem outros impactos, né? Acho que tem alguns impactos até mais interessantes e mais surpreendentes. O que a gente está vendo aí é o número de downloads de apps financeiros no Brasil. E fica muito claro como ele explodiu ao longo desse ano. Mas acho que o mais legal aí não é só ver o número de downloads, é o que está por trás disso. E a gente fez algumas análises, a gente tem outros slides na apresentação completa que contam um pouco da história. E acho que a história mais interessante por trás disso é uma história de bancarização. Então, a gente sabe que durante muitos anos, bancos, startups, pessoas tentaram aumentar o número de pessoas que tinham acesso a serviços financeiros. Mas isso sempre foi uma dificuldade. É difícil de falar que alguma empresa tinha, de fato, conseguido resolver esse problema. Tanto que antes da pandemia, a estimativa é que 30% dos brasileiros eram não bancarizados, ou seja, não tinham uma conta corrente. A boa notícia é que a gente olha esse mesmo número depois da pandemia e ele caiu para metade. São 15%. Então, temos muitos motivos para ser otimista. A pandemia trouxe essa melhoria aí, entre tantos desafios que a gente passou, mas gera grande potencial aí para trazer outros benefícios para a população. Trazendo isso tudo de volta para a apresentação está estruturada um pouco nisso, no histórico, no contexto socioeconômico, e depois a gente fala muito do crescimento até aqui, e esse impacto aqui da Covid, né? Acho que essa frase aí dos 10 anos em 10 semanas, realmente, em muitos setores, muitos dados que a gente conseguiu coletar, realmente mostraram muita coisa que a gente tinha escutado, talvez de forma qualitativa, a gente realmente colocou os números por trás. E aí depois, mais ou menos metade do nosso estudo, ele é dedicado a 3 setores que a gente decidiu olhar mais a fundo. O setor financeiro, que eu acho que é o que a gente realmente dedicou mais tempo, pensando aí nas fintechs, né, acho que de todos os setores, talvez é o que teve o maior impacto até agora, pelo menos teve impacto primeiro, né, quando você pensa na digitalização, o efeito da tecnologia, e depois a gente escolheu 2 ali, o saúde e educação, que a gente acredita que podem ser os próximos, assim, a gente já está vendo muita inovação, muitas novas empresas, um fator importante ali de digitalização desses 2 setores, e a gente quis apresentar um pouco aqui dos dados iniciais, para dar um gostinho, talvez, do que a gente vai começar a ver aí nos próximos anos. Então, o que eu fiz aqui, para o nosso trailer, de novo, eu quis mostrar um dos casos que a gente utilizou de empresa em cada um desses 3 setores. O primeiro que eu vou mostrar vai ser o financeiro, depois eu vou para os outros 2. Mas também lembrando que em cada uma dessas sessões, a gente olhou muita coisa. Então, no setor financeiro, a gente dedicou muito tempo, claro que para os novos bancos digitais, né, o Nubank, Inter, Neon, todos esses que a gente lê bastante, a gente vê que estão tendo impacto relevante. A gente também fez um estudo bem profundo ali, com quase 50 entrevistas de líderes do setor sobre Open Banking e Pix, né, o pagamentos instantâneos, 2 iniciativas realmente impressionantes que o Banco Central está liderando aí do ponto de vista de inovação. Mas o que a gente quis mostrar hoje é olhar um pouco para o mercado de cripto, né, de criptomoedas e investimentos em cripto. A gente pegou aqui os dados de uma gestora, a gestora Hashdex, que é a maior gestora de cripto regulada aqui no Brasil, e eles também conseguiram lançar, acho que foi semana passada, foi muito recente, eles conseguiram lançar, na verdade, o primeiro ETF, né, fundo listado em bolsa, que eles lançaram junto da Nasdaq. Então, qualquer pessoa que quer investir em criptomoedas via um fundo regulado e tradado publicamente, a Hashdex conseguiu fazer isso. A gente sempre adora puxar a sardinha um pouquinho aqui para o nosso lado, sempre que tem uma empresa
brasileira ou latino-americana, que é a primeira do mundo a fazer alguma coisa, é bom a gente sempre poder comemorar isso, né, para a gente poder esquecer um pouco, talvez, aquele complexo de vira-lata que a gente tem. A gente mostra que a gente, de fato, consegue ser líder, e acho que os dados aqui que vocês conseguem ver do crescimento de investimentos, né, de ativos sob gestão que a Hashdex tem tido aqui no Brasil ao longo desse ano, vocês conseguem ver como que claramente é algo exponencial. A próxima sessão que a gente olhou foi de saúde. Eu acho que em saúde teve um tema muito interessante, que foi como que a parte da regulação, e nesse caso a regulamentação, ela foi impactada pelo o efeito dramático que teve a pandemia da Covid-19. Então, muitas coisas que estavam ali meio que travadas, acho que telemedicina talvez é um ótimo exemplo, e essa empresa Conexa é uma das principais plataformas para a telemedicina, uma startup brasileira. Uma vez que o governo viabilizou a telemedicina, de fato deu acesso a atendimento com qualidade, com flexibilidade, para qualquer brasileiro que trabalhava com uma empresa parceira da Conexa, ou até brasileiro que queria ir lá direto e ter acesso a esse auxílio médico, a gente começou a ver aí como que o volume de atendimentos, né, de atendimentos médios por dia, realmente cresceu de forma exponencial, né? A gente está falando de 500 vezes de crescimento do começo do ano até agora. A gente está vendo ali na Conexa, esses dados são de julho, mas eles continuam, mais de 10 mil chamadas por dia de pacientes falando com médicos aí, tendo acesso à saúde com qualidade, de forma segura durante a pandemia, e uma coisa que a gente conseguiu ver graças a essa transformação digital. Aqui também, pensando assim na parte de regulamentação, a gente falou de várias outras coisas, acho que de forma geral o regulador brasileiro, ele é pró-inovação, eu acho que muitas vezes a gente tem grupos de interesse que tentam, vamos dizer, não agir em prol da população como um todo. A gente viu, por exemplo, até no mercado imobiliário, eu mencionei antes os nossos sócios da Loft, né, que hoje é uma principal plataforma do mercado imobiliário aqui no Brasil. A gente viu eles fazerem o primeiro processo de venda completamente digital, algo que antigamente você dependia muito de cartório, muito da burocracia brasileira para conseguir fazer, graças a um pouco desse empurrão que a Covid deu. Enquanto todo mundo pensa que o mercado imobiliário está caindo, de fato a gente conseguiu ver como que a transformação digital ajudou a Loft aí a acelerar o crescimento durante esse período que ninguém esperava. E para fechar, eu queria mostrar aqui um pouco da Tribe e juntar isso com aquele ponto que o Guilherme fez sobre o capital humano, né? Hoje no Brasil a gente tem 14 milhões de pessoas desempregadas, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa ironia, porque são 70 mil vagas técnicas, né, vagas digitais, que não são preenchidas. Então, você tem muita demanda por contratar programadores, pessoas digitais, e você não tem gente para suprir essas vagas. E a Tribe, que é uma escola brasileira, é uma startup nessa área de educação, eles foram os pioneiros desse modelo ganha-ganha aqui no Brasil. É um modelo onde o aluno entra para o curso deles, é um curso intensivo de 1 ano, é difícil de entrar, é difícil de passar, para realmente alguém que está dedicado e quer se tornar um profissional na área digital. E esse profissional não tem que pagar nada para passar pelo curso, ele só paga no momento que ele se formou e que ele arrumou um trabalho que paga um mínimo estipulado. Então, realmente, ele muda o modelo econômico da educação para deixar ele totalmente alinhado onde a instituição de ensino, ela só ganha quando o aluno ganha. E você consegue ver claramente nos números que a demanda por esse curso, assim, a demanda do lado dos contratadores é gigante. A gente tem empresas como Localiza, como Ambev, como parceiros, mas também do lado dos alunos. Você consegue ver que a demanda é tanto que a taxa de aceitação da Tribe, ela é muito abaixo de algumas das melhores faculdades do mundo. A gente está falando aí de Stanford, no Vale do Silício, Harvard, que é super conhecida, e é claro que a Universidade de São Paulo aqui no Brasil também. Então, mas era isso que eu queria apresentar, lembrando todo mundo que quem quiser acessar a apresentação inteira, consegue ver isso no nosso site, atlântico.vc, e obrigado, pessoal, vou passar agora de volta para a Júlia para fazer as perguntas finais. Na tela aí. Deixa eu vendo aqui, estou vendo o Júlio aqui, o Júlio, nos conhecemos lá no Vale do Silício, agora sim, tá aí, Júlia. Tá no mudo, Júlia, pode falar. Tá no mudo. Agora sim, agora escutamos você. Beleza. Beleza, acho que a gente só tem tempo para mais uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer tanto o Gui quanto o Júlio e o tempo de vocês por abrirem a trilha de conhecimento do BBA. Acho que foi super bacana a gente entender
e ver um pano de fundo quando a gente entrar mais específico nos assuntos no decorrer do mês. A pergunta que eu vou fazer tem um pouco, pegando um pouco um gancho com o que você terminou falando, né? Sobre justamente inclusão e desigualdade. Eu acho que, de fato, o capital humano, como você mencionou no final, é um desafio, mas a inclusão da sociedade brasileira é super diverso. Como que os empreendedores, os fundos, as empresas, como que a gente consegue ajudar nisso e fazer com que todos sejam incluídos nessa transformação que está acontecendo nesse ecossistema de tecnologia? Eu vou pegar, que eu já estava meio que empolgado aí no final, então eu vou falar. Mas obrigado, Júlia, por tudo aí, por essa última pergunta também. Assim, eu acho que empreender é bastante difícil, né? Assim, a gente colocar um negócio de pé, ter sucesso, lidar com funcionário, lidar com o mercado, com cliente, é super difícil. Eu acho que assim, é difícil para o empreendedor, muitas vezes, pensar em todas aquelas coisas que têm que ser resolvidas, né? Mas eu acho que assim, a gente, como investidor, uma forma que a gente pensa muito no nosso impacto social, assim, o bem que a gente consegue trazer para a sociedade, e a gente acredita que o empreendedor que está indo atrás, como eu falei antes, de grandes problemas do país, e consegue resolver esses problemas para milhões ou dezenas de milhões de pessoas, ao fazer isso, vai ter sucesso. Então, assim, não adianta ficar focado no dinheiro, enquanto vale a empresa. Assim, qual que é o problema do seu cliente, como que você é a melhor pessoa para resolver aquilo, trazer um produto de qualidade, com preço bom, de forma competitiva. E ao fazer aquilo, e seja em mercados gigantes como saúde, educação e mercado financeiro, como a gente elencou aqui, eu acho que o resto acontece. Eu acho que você acaba trazendo produtos melhores, esses produtos melhores com preços mais acessíveis, eles ajudam a dar o acesso para a população, para mais pessoas, para esse tipo de serviço crítico. Então, o empreendedor, de certa forma, ele está muito alinhado, né? Porque ele fazendo um bom trabalho e resolvendo grandes problemas do país, ele vai se dar bem também como empresário. Aquelas empresas vão ser grandes, elas vão dar certo. A gente acredita muito nessa visão de que, se você gera muito valor para o mundo, a sua chance de conseguir captar esse valor, eventualmente, econômico, isso acontece. É meio que quase que consequência de fazer um bom trabalho com o empreendedor e do ponto de vista de inovação. É claro que a gente não pode esquecer que o empreendedor tem que trabalhar de forma ética, tem que tentar resolver problemas que são reais e para grupos de pessoas grandes. Acho que, de forma geral, a gente tem visto assim, os empreendedores brasileiros assim, com muita ambição, com a cabeça no lugar certo e realmente tentando ter um impacto positivo, assim, como empresário, para os seus funcionários e também para o país como um todo. E acho que assim, a última coisa que eu, assim, até para encerrar aqui, e até juntando ali no último slide que eu mostrei da Tribe, uma coisa que a gente sempre falou na nossa apresentação, ao fazer essa pesquisa, é que uma coisa que a gente não pode deixar acontecer com o leitor é que a gente mostra tanto gráfico, tanto número, e é muito fácil abstrair isso e ficar um pouco perdido nos números, nos dados, e esquecer que por trás de cada número tem uma pessoa, né? De fato, por trás de cada gráfico tem uma história, e a gente está falando aqui de pessoas. E você pega a Tribe, por exemplo, a gente falou ali daquela taxa de admissão baixa, assim, um programa super seletivo, é difícil de entrar, os alunos que entram são super dedicados, são muito bons. E eu me lembro que, quando eu conheci a empresa pela primeira vez, eu pedi para o Matheus, que é o CEO, o fundador lá, pedi para ele me apresentar aos alunos que estavam na primeira turma. E eu me lembro que ele me apresentou a um cara, eu estou esquecendo o nome dele, mas também acho que não sei nem se eu tenho autorização de falar, mas enfim, é uma pessoa que morava numa comunidade em Belo Horizonte, dirigia Uber 16 horas por dia para conseguir pagar as contas. A esposa dele era uma faxineira, ajudava com a contribuição ali. E era uma pessoa que assim, nunca tinha tido um trabalho formal, assim, nunca tinha tido a carteira assinada. Essa pessoa que se formou agora semana passada, que foi quando a primeira turma da Tribe se formou, arrumou um emprego como programador, desenvolvedor de software na Localiza. Então você pensa aí que realmente como que a tecnologia, a inovação, esses modelos novos, de você tornar a oportunidade mais acessível, elas de fato conseguem ter um impacto realmente revolucionário e transformador na vida das pessoas. Então, por isso que a gente está muito otimista, né? Porque cada um desses números são dezenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e quando você soma isso tudo, e se soma esse impacto, você consegue ver como que essa vontade e essa ambição dos empreendedores
é o que a gente acredita que vai levar o Brasil a ser um país melhor, um país mais igual, com mais oportunidade, e, de fato, o país que a gente quer viver. Certeza. Fantástico. Obrigada, Júlio. Júlia, muitíssimo obrigado. Em nome da Startse, mais uma vez, nosso agradecimento ao Itaú BBA por co-realizar esse evento junto conosco. Júlio e Guilherme, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês. E por vocês terem feito a ponte, terem indicado e feito a ponte entre a Startse e outros palestrantes que estarão aqui no Silicon Valley Web Conference ao longo do mês de outubro. Turma, um abração para vocês, hein? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.